Boa tarde a todos, meu nome é Douglas e eu sou paciente de câncer já há quase 3 anos, eu tenho 19 anos e eu gostaria de agradecer ao professor, médico, Elisaldo Carlini, ao advogado Emílio, Lucas Maia, Renato Fileve e todos vocês que estão aqui lutando por essa causa maravilhosa, né? Porque é algo visto tão complexo, mas é tão simples, né? E é muito emocionante ver casos como o da nossa amiga aqui, da Juliana, das crianças com epilepsia, casos que podem ser tratados de maneira simples, que apenas requer uma ajuda de poderes superiores. Bom, eu já estou quase no meu 3º ano de tratamento de câncer. Eu tive um câncer de testículo no mês de junho, mês do meu aniversário, e eu tinha fortes dores, a dor se espalhou pelas costas. Então, em julho, eu fui indicado para ir fazer o tratamento no Hospital de Barretos, a 400 quilômetros da minha cidade. Aí, chegando lá, eu tive que fazer novos exames, constatou realmente o câncer e eu operei no dia 5 de julho. Então, em setembro, um mês após, eu comecei a fazer quimioterapia. A minha primeira quimioterapia foi um pouco sofrida, porque era 6 horas de quimioterapia por dia, de segunda a sexta, e com 2 reforços a cada terça-feira. Então, fazia quimioterapia de segunda a sexta, na próxima terça tinha um reforço, e na outra terça outro reforço, e na outra semana já voltava a fazer a quimioterapia de novo. E nesse intervalo eu tinha que viajar 400 quilômetros de ida e volta, 400 ida, 400 volta, para chegar em casa e poder descansar na minha cama tranquilamente, no lugar que eu mais amo. Então fui levando e depois de 4 ciclos, constatou que os nódulos estavam menores que 3 centímetros e não era considerado doença, nos exames de sangue não tinha nada. Então, depois de 6 meses, em agosto, eu fui internado novamente porque eu estava com fortes dores nas costas. Depois de 1 ano, 6 meses no ano 2012, eu fui internado novamente com fortes dores nas costas, onde os médicos não acreditavam que a doença pudesse ter voltado porque estava muito recente da quimioterapia. Então, eu assimilava a dor que eu tinha antes com essa atual e eu falava para a médica tal, que eu realmente estava doente e eu precisava que ela solicitasse uma tomografia e exame de sangue. No exame de sangue não constatava nada, mas na tomografia ela queria solicitar só depois de 2 meses, que era quando estava marcado. Então, depois de muito brigar com a médica e chegar a falar coisas que não deveria se falar, ela acabou solicitando a tomografia e nisso eu já estava internado, tomando morfina a cada 4 horas na veia e passando mal, é claro. Antigamente, quando eu fiz aquela quimio de 6 horas, eu não colocava uma gota de água na boca a semana inteira e na outra semana também, era realmente impossível colocar uma gota de água na boca, impossível mesmo. E chupar uma bala, qualquer coisa, era impossível. E o mais triste não é nem por você estar ali sem comer ou sem se alimentar, né? É por ver a sua mãe, os seus parentes imaginando o que você está passando ali, sabe? De repente o mundo desaba, assim, né? Mas tudo bem, eu sempre tive muita força de vontade, tentei levar na melhor maneira possível, porque eu nunca pensei em mim. Se eu fosse pensar em mim, eu já teria desistido desde o início, porque quem quer sofrer? Ninguém, né? Então, pensando sempre na minha família e no meu próximo, no que eu poderia levar depois dali, eu continuei minha luta. Então, a doença voltou e não quiseram fazer a tomografia. E tomando muita morfina a cada 4 horas na veia, passando mal novamente, e um pouco daquela depressão, aquela angústia, não saber o que fazer, não conseguir levantar da cama internado.
se fez a tomografia e constatou que eu não ia sobreviver em cerca de 24 horas. Eu já ia chegar a falecer, porque já tinha tomado o corpo todo, né? O pulmão, os 2 pulmões, fígado, reto peritônio. E já chegou a esse ponto. Então, porém, esse tumor de testículo, um carcinoma embrionário, ele responde muito bem à quimioterapia e é um tumor altamente curável. Eu só não dei, acho que, muita sorte, assim, de ter se espalhado tanto pelo corpo e chegar a esse ponto que chegou. Então, quando eu comecei a fazer essa próxima quimioterapia, na internação, tomando morfina e tal, eles me indicaram a fazer outra quimioterapia. Daí seria uma quimioterapia mais forte, após visualizar os exames. Seria uma quimioterapia mais forte. Seriam 5 dias de quimioterapia. No primeiro dia, 24 horas, internado de quimioterapia, 24 horas com uma injeção na veia, internado. E nos outros 4 dias, 13 horas de quimioterapia por dia. Então eu ficava realmente extremamente debilitado, né? Sem condição nenhuma de fazer qualquer coisa assim que um jovem da minha idade queria fazer, né? E geralmente daí na segunda, depois de terminar a quimioterapia, na sexta-feira, na segunda ou terça-feira eu já ia embora para minha cidade e retornava depois de 14 dias. Só que nem sempre era 14 dias, pois o Hospital de Barretos não tinha muito leito para internação e havia muitas pessoas precisando ser internadas e não tinha leito, e eles passavam casos de possíveis melhoras para frente e assim prosseguia, né? Então, iniciou esse ciclo. Eu fiz 6 ciclos dessa quimioterapia, que começou em agosto. Fiz 6 ciclos e foi até janeiro. Em janeiro eu estava no 5º ciclo e eu fui submetido a um transplante autólogo de medula óssea. Aí, retornando um pouquinho, quando eu estava no 2º ciclo dessa quimioterapia de 24 horas e depois de 13, toda vez que eu chegava em casa, geralmente depois de 4, 5 dias, viajava 400 km, chegava em casa, claro, eu ficava a semana inteira sem comer nada, e na outra semana também, e já era assim na outra quimioterapia, que era um pouco mais leve, né, e mesmo assim era extremamente pesado. Eu ficava sem comer nada e, de repente, por algum instinto, eu não conseguia me mover da cama, eu vomitava a cada 2 horas no máximo, náusea ao extremo. Nenhum remédio que eles davam nunca funcionou, nem nessa quimioterapia, nem na outra, não funcionava. E era engraçado que você falava para o médico: não funciona o remédio, cara, é fraco, não funciona. Daí ele falava: não, mas eu vou aumentar a dosagem na veia e tal. Mas mesmo assim, não funciona, e você continua nauseando e continua vomitando o que não tem para vomitar. Aí, não sei, por algum instinto, eu nunca tinha ouvido falar nada sobre, eu não estava mais aguentando aquilo ali. Quer dizer, eu ia aguentar, né? Porque, como eu falei, eu não penso em mim, eu penso nos outros. Mas por algum instinto eu pensei que eu queria sair um pouco daquilo ali que eu estava vivendo, e eu precisava levantar e fazer alguma coisa. Foi quando eu fui até o quarto do meu irmão, que sempre utilizou cannabis, inclusive quando ele era mais novo ele chegou a ser preso por porte de pouquíssima maconha, apenas usando para ele mesmo. Ele teve que pagar serviços comunitários e prestar serviços comunitários e pagar como se diz, cestas básicas, né? Então, ele sempre utilizou a maconha, o prensado traficante, né? Aquele negócio que não vale nunca o preço que é e não vale nunca a qualidade no organismo de uma pessoa. Aí, por algum instinto, enquanto ele estava trabalhando, minha mãe estava meio longe, eu catei, fui lá no quarto dele, peguei uma pontinha minúscula daquele prensado e olhei para o céu azul assim, e acendi aquilo, e parecia que o céu me mandou uma energia assim extremamente forte,
Eu saí dali dando risada sozinho e eu estava muito feliz. Eu estava, pela primeira vez, em toda a quimioterapia, em todo esse tratamento, eu estava bem comigo mesmo, sem depender de, sei lá, de algum outro fator, uma simples planta, né? Eu estava bem comigo mesmo. E quando eu deitei na cama, eu fechei o olho, eu estava dando risada sozinho, feliz, e eu observei que eu realmente não tinha nada de náusea, eu não vomitei, eu não tinha nada de náusea, nada. Eu voltei a sentir o gosto na boca, entendeu? Quando você faz quimioterapia, é impossível você sentir o gosto de alguma coisa. Eu voltei a sentir o gosto na boca, e eu realmente não sentia náusea, nada. Então, quando eu percebi que a minha mãe passou por perto do meu quarto, eu falei: mãe, vem aqui. Ela falou: o que foi? Eu falei: mãe, eu como um boi, mãe. Ela falou: mas como assim? É sério, mãe, eu tô com fome. E para uma mãe ouvir que o filho passar o que passa e falar que está com fome, eu acho que é uma coisa assim... Eu não perguntei para ela, mas deve ser extremamente prazerosa, porque ela nem questionou nada e ela já saiu correndo fazer uma sopa para mim. E eu comi a sopa e, é claro, depois de 2 horas eu vomitei a sopa, mas tudo bem, pelo menos eu comi. Eu nunca comi nada, né? Fazia tempo já, enquanto estava em quimioterapia, impossível. E assim se passou, eu continuei a utilizar a maconha, eu não tive muita coragem de chegar a contar isso para eles, eu fazia o uso escondido. Às vezes eu pegava do meu irmão escondido, depois de um tempo, quando eu conseguia me locomover, eu realmente ia em casa de traficante, comprava maconha do tráfico, gastava um dinheiro que poderia ser, que na verdade eu não devia estar nem gastando, né? Mas não tinha o que fazer, era a minha qualidade de vida que estava em jogo e, como citaram aqui, é mais do que mágico, né? Eu acho que mágico ainda é pouco, né? Magia, né? Mais que isso ainda. Mas eu necessitava daquilo, então eu continuei a fazer o uso. Depois de um tempo eu tive que contar para meus familiares, porém eu moro com meus avós e é impossível você cultivar e não tem por que eu ficar brigando com eles, etc. Por causa de um negócio que infelizmente é proibido, né? Não adianta você querer jogar na sua casa que você vem no mundo, você não sabe o que você pode ou não pode. Depois você reconhece que você não pode plantar a sua natureza, né? Incrível isso. Aí eu continuei a fazer o uso, eles souberam, mas não conseguiram me ajudar, infelizmente, eu nem critico por isso, né? Muita gente aqui entende. E então eu fiz 6 ciclos de quimioterapia, e após essa quimioterapia eu terminei no início de fevereiro, eu colhi minhas células em janeiro, no quinto ciclo, esse ciclo eu terminei em fevereiro, e depois em setembro me solicitaram para fazer o transplante. O transplante foi 3 dias de quimioterapia, a quimioterapia mais forte que tinha, era 2 horas só por dia, mas fez o estrago que os 6 ciclos de 24 e 13 não fez, porque 2 horas só para fazer o estrago que fez. E é claro que, enquanto eu fui fazer o transplante, eu já estava em mente que eu ia parar de utilizar cannabis. Até um tempo atrás, depois de ter terminado a quimioterapia, foi coisa de 6 meses para o transplante, na metade do caminho eu já parei de utilizar cannabis, já vi que eu já estava bem, já não havia mais necessidade perante o meu caso, porque é uma erva medicinal e a medicina é uma escolha de todos, né? E no meu caso eu já vi que já não tinha mais necessidade, até porque o negócio era horrível, né? Então eu comecei o transplante esses 3 dias, depois de 10 dias teve a pega da medula e deu tudo certo, e pegou a medula, e já faz 8 meses já que eu estou no pós-transplante, né? Ainda estou tomando os cuidados de uma criança que nasceu de novo.
Porém, eu acho que se fosse em outro país eu poderia ter sofrido menos e ter tido uma medicina melhor que eu não tive. E também, até eu passava por muitos médicos, né? Eu não culpo eles porque, infelizmente, é a lei, né? Não é só os médicos, é a lei. Lógico, tem que haver um princípio deles, como o nosso mestre Elisaldo tem o seu princípio, eles deveriam, pelo menos, tentar fazer o mesmo, mas cada um é cada um, né? Eu não julgo a escolha de ninguém na vida. Eu só queria voltar um tempinho atrás, assim, rapidinho, nesse tempo que a médica disse para mim que não queria solicitar o exame de tomografia, ela não queria solicitar porque não acreditava em mim, né? Aí tudo bem. Depois, quando ela solicitou, eu estava à beira do fim ali, ela chamou a minha mãe de canto assim, chegou chorando para ela e falou: realmente ele estava certo e eu acho que ele não ia durar mais que 24 horas se eu não tivesse visto essas imagens e iniciado logo uma quimioterapia nele. Então a conclusão que eu cheguei foi que a vida é o agora e não tem que esperar o amanhã, as coisas têm que acontecer o agora e que o amanhã é tarde demais, entendeu? Acho que isso serve para todo mundo. Muito obrigado.